Olá, meus amigos. No vídeo de hoje apresentaremos o penúltimo vídeo da série que estuda a obra Sermões de Leão Magno. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos no canal Nossa Filosofia Bárbara. Olá, meus amigos, mais uma vez sejam todos bem-vindos. É com muita felicidade que estamos aqui mais uma semana, continuando esse trabalho em conjunto do estudo da patrística. E vamos dar continuidade naquilo que talvez seja o penúltimo vídeo desta série, ao estudo da obra Sermões de Leão Magno, que é o 6º volume da patrística. Tá bom? Mas creio que será o penúltimo vídeo desta série, porque sobraram-me aqui apenas alguns poucos sermões que com certeza consigo concluir na semana que vem e preparar o último vídeo sobre esta obra, tá bom? E aí lembrando que após esse vídeo nós iremos fazer um vídeo especial, um pouco da história da igreja, tentando localizar todos esses autores, todos esses personagens que nós já estudamos até aqui, numa linha temporal, assim como tentar inserir nesta mesma linha os demais autores que a patrística nos traz, mas que ficou um pouco bagunçado aqui na hora da publicação. E aí vamos modificar um pouco esse nosso estudo, de modo que iremos pular aqui essa numeração que a patrística nos deu e estudarmos na ordem histórica, tá bom? Bom, o que nós vamos ver hoje, né? Como sempre, eu preparei aqui algumas breves notas. Eu sempre busco, como expliquei já para vocês várias vezes, não ser muito extenso. Eu sempre tenho um receio de que os vídeos fiquem um pouco chatos. Bom, hoje nós vamos falar sobre o primeiro sermão, sobre a transfiguração do Senhor. Iremos falar sobre os 3 sermões sobre a paixão do Senhor. E temos ainda, por fim, 2 sermões sobre a ressurreição do Senhor. Fiz algumas notinhas aqui para discutirmos sobre eles, tá bom? Espero que gostem do que eu tenha separado. E, como sempre, os comentários estão aí abertos para todos. E aqui o que eu apresento para vocês foi o que me chamou a atenção na leitura, mas é óbvio que talvez coisas importantes tenham passado despercebido a mim na minha leitura, e os comentários estão aí para isso, tá bom? Fiquem à vontade para chamar a atenção para qualquer coisa que acharem interessante, tenham achado interessante na leitura de vocês e que eu deixei passar aqui na minha, tá bom? Iniciaremos nosso estudo hoje a partir desse primeiro sermão sobre a transfiguração do Senhor, que, é claro, deve ter sido realizada em alguma festa de transfiguração do Senhor. Não temos a data aqui na obra, como eu já informei anteriormente. E, bom, nós sabemos que é uma festa que é realizada desde o fim do 5º século. Mas de que ela trata? Precisamos, então, vir rapidamente aqui a Bíblia. A minha versão é Ave Maria. Se a de vocês for outra, o texto pode estar levemente modificado. Eu os convido a lermos Mateus 17. E diz o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. Eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão
unicamente Jesus. Então, a festa da transfiguração do Senhor está diretamente relacionada a este texto. Bom, na doutrina católica, nós temos aqui uma manifestação tanto da face divina de Cristo quanto da Trindade, né? Nós temos na voz o Deus Pai, nós temos o Filho, que é o próprio Cristo, homem que se encontra ali, e na nuvem luminosa nós temos o Espírito Santo envolvendo ali os apóstolos, né? Bom, e a partir daqui, ou seja, a partir desse evento, nós encontramos esse primeiro sermão da Transfiguração do Senhor, proferida pelo Papa Leão Magno, não sabemos quando, bom, de modo que nós só podemos aqui nos atentar a uma interpretação do próprio texto, tá bom? Bom, como os demais é um texto simples, direto, o Papa Leão Magno é um homem muito claro em seus escritos, como a gente pôde ver até aqui, mesmo quando, no presente caso, ele nos fala de um mistério tão profundo, né? Sempre que vamos falar da Trindade, a coisa é um pouco complicada, né? Mesmo assim, ele consegue expressar isso de forma muito simples e direta. Bom, então, durante o texto, o Papa Leão Magno, na verdade, ele vai confirmando as mesmas palavras que nós podemos encontrar no Catecismo. Na verdade, dá até a impressão de que o Catecismo buscou aqui no Leão Magno as palavras para expressar o que lá está escrito. Eu posso aqui consultar o parágrafo 568. Tá? Bom, o meu não está em português, eu vou tentar fazer uma tradução direta aqui. Se não estiver de acordo com o catecismo de vocês, é por isso, tá? A transfiguração do Cristo tem por objetivo fortificar a fé dos apóstolos em vista da paixão. Claro, ocorrerá aqui depois a paixão de Cristo, né? E muitos apóstolos vão ver ali o seu Deus sendo chicoteado, sendo humilhado, chutado pelos homens e crucificado, de modo que será natural para eles se questionar se realmente aquele homem era Deus, e justamente esse momento aqui da transfiguração vem dar aí um último toque, né? Vai apresentar para eles um último momento de profundo resplendor ali, para que eles tenham certeza, sim, que Cristo é o Senhor. Tá bom? Então, permitam-me voltar. A transfiguração do Cristo tem por objetivo fortalecer a fé dos apóstolos em vista da paixão. A subida ao alto da montanha prepara a subida ao Calvário. O Cristo, cabeça da igreja, manifesta aquilo que seu corpo contém e é o reino dos sacramentos, a esperança da glória. Então, nós temos isso aqui. Essa mesma ideia aqui nós vamos encontrar justamente nos escritos do Papa Leão Magno, em especial essa ideia de que a transfiguração é um prenúncio da glória e vinda de Cristo, tá bom? Bom, além disso, a ideia de que o aparecimento de Moisés e Elias é um encontro, um acordo, né, uma união entre o Velho e o Novo Testamento. É outra ideia que nós vamos encontrar defendida aqui, e uma ideia que nós já vimos em diversos padres apostólicos que estudamos até o presente momento. A seguir nós temos 3 sermões sobre a paixão do Senhor. E no primeiro deles, o Papa Leão Magno já nos traz para um tema interessantíssimo, muitas vezes abordado ao longo da história, até hoje, fonte de muitos ataques ao cristianismo, que é a passividade de Cristo diante da sua crucificação. Nós temos ali um homem que se dizia perante os homens ser o próprio Deus e que agora estava sendo subjugado, estava sendo humilhado, chicoteado, carregando a sua própria cruz nas costas para ser crucificado no meio de ladrões. Então, que Deus era esse, né? Esse homem que se dizia tão poderoso, de repente estava ali sendo humilhado pelas criaturas que ele dizia ter gerado, né? E aqui, naturalmente, dentro do sermão do Papa Leão Magno, nós vamos encontrar aquele argumento que sempre encontramos nessa discussão, de que é a do cumprimento da profecia. Em primeiro lugar, nós temos ali um cumprimento da profecia, Cristo tinha que realizar aquilo.
Mas o Papa Leão Magno, no seu texto belíssimo, que nesse sermão, ele vai nos ensinar que esse Deus e o homem na pessoa de Cristo, que vão se manter unidos nesse mistério, eles não vão ser subjugados, eles não vão perder aí a sua majestade, porque o Deus não foi destruído pelos homens, e é isso que é mostrado diante daquilo tudo, né? Nós temos um Cristo que ele será morto, e que 3 dias depois, como ele mesmo disse, ele virá ressuscitado. E é aí que está evidentemente toda a glória do cristianismo, né? E que ele demonstra que esses homens não são capazes de realizar aquele seu desejo naquele momento, que é de extingui-lo. Ele não se extinguiu, ele perdurou. Ele está mostrando com isso que está acima dos homens, né? E é essa ideia que vem trazida de forma muito bela aqui no texto do Papa Leão Magno. Bom, ainda nesse primeiro sermão nós vamos encontrar uma passagem muito interessante. Eu creio que todos nós já ouvimos falar sobre a visão de Judas, o traidor, como, na verdade, um mero instrumento de Deus. Isso é uma ideia muito difundida, principalmente hoje em dia, né? Ou seja, uma vez que Cristo precisava ser crucificado, Cristo precisava de alguém que o traísse. Então esse Judas, ele foi nada mais, nada menos do que um mero instrumento da vontade de Deus, né? Bom, talvez o mais conhecido relato dessa ideia, onde essa ideia está melhor retratada, é na obra do Nikos Kazantzakis, A Última Tentação, The Last Temptation, mas que nós conhecemos aqui no Brasil com o título de A Última Tentação de Cristo, principalmente a partir do filme do Martin Scorsese, né? Em que Jesus foi interpretado pelo William Dafoe, e que nós temos o Harvey Keitel como Judas. Então, no filme inteiro, nós percebemos ali uma fortíssima amizade entre Judas e Cristo, e quando Cristo diz a Judas que ele será o seu traidor, ele não aceita aquilo, né? Ele não suporta esse fardo que foi jogado sobre ele. Então nós encontramos nessa obra, talvez melhor do que em qualquer outro lugar, uma imagem muito clara dessa visão que muitas vezes nós encontramos até dentro digamos assim, do seio católico, né? Bom, eu li esse livro há muito tempo e não lembro aqui com tanta clareza de uma rápida introdução, mas, salvo engano, foi um livro que logo após a sua saída ele já foi extremamente rejeitado pela Igreja Católica, né? E qualquer um que tenha a oportunidade de assistir o filme, qualquer cristão que tenha a oportunidade de assistir o filme, vai encontrar, evidentemente, grandes absurdos. Desculpa novamente o barulho, lamento, não vou cortar o vídeo por isso. Qualquer um que tenha a oportunidade de assistir o filme, como eu estava falando, né, vai, obviamente, praticamente no filme inteiro, né, encontrar passagens que vai lhe desagradar, né. Bom, então, como eu disse, essa ideia se espalhou ao longo dos anos, digamos assim, em meios revolucionários cristãos, onde é muito bem vista talvez essa ideia de o criminoso como vítima, como instrumento, né? Da mesma forma, nós encontramos essa mesma coisa quando vamos falar de Lampião. É muito comum se transformar o Lampião num herói, né? Num herói que está ali apenas se vingando da morte dos pais, e esquecemos todo o trajeto sanguinário, substituído então por essa visão de justiceiro do sertão. É mais ou menos uma repetição dessa mesma ideia que é muitas vezes associado aqui ao Judas. Contudo, né, aqui nesse sermão do Papa Leão Magno, nós não vamos encontrar de forma alguma essa ideia. Pelo contrário, ele vai mostrar, não tem nada dessa visão romantizada de Judas.
ele nos mostra Cristo como quem permite aos seus perseguidores cometerem o crime que já haviam decidido realizar, mas que eles têm o livre-arbítrio de não fazê-lo, né? Então não há essa visão bonitinha nem do Judas, né? Muito menos do Pôncio Pilatos. Então, por exemplo, aqui na página 140, eu separei até um trecho que eu achei interessante para falar para vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Isso, aqui mesmo. Acompanhe comigo, por gentileza. Estou na página 140. Essas ações têm, pois, uma virtude divina. Mas se o Senhor conteve o poder de sua majestade e sofreu em si a violência do perseguidor, foi por causa dessa vontade, pela qual ele nos amou e se entregou por nós, e com a cooperação do Pai, que não poupou o seu próprio Filho e o entregou por nós. Pois em uma só é a verdade do Pai e do Filho, como uma só é a divindade. E do resultado de tal desígnio, nós não devemos nenhum agradecimento a vós, ó judeus, nem a ti, Judas. Na verdade, a vossa impiedade serviu para a nossa salvação, sem que vós o tivesseis pretendido. E por vós realizou-se tudo o que a mão de Deus e seu conselho tinham predeterminado. A morte de Cristo nos liberta e vos acusa. Pois, da mesma forma, ele vai criticar Pilatos, como falei anteriormente, né? Ele não escapa à culpa, porque ele cooperou com a sedição, renunciando ao seu próprio julgamento e assentindo no crime dos outros. Da mesma forma, não poupa os judeus que pediram o sangue de Cristo. Bom, no sermão mais à frente, o Papa Leão Magno também nos fala da simbologia por trás de Simão de Cirene ao carregar a cruz de Cristo, né? Bom, nós já até falamos sobre o Simão de Cirene quando estudamos a obra Contra as Heresias, do Irineu de Leão. E, bom, ele vai aparecer em três evangelhos, no de Marcos, Mateus e Lucas, ele não aparece no de João. E vou ler aqui mais uma vez o texto que a gente havia lido lá. E só para lembrarmos aqui um pouco. Nós temos aqui Mateus, eu vou ler o Marcos 15, 21. Marcos 15, 21. Estamos aqui no momento da paixão de Cristo, né? Passava por ali certo homem de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e obrigaram-no a que lhe levasse a cruz. Conduziram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio. Então, é aquela passagem conhecida em que no meio do trajeto de subida, né, em algum momento Cristo não suportou mais o peso da cruz, por assim dizer, e obrigaram então esse Simão de Cirene, que estava ali próximo, a carregar essa cruz de Cristo, né? Então é como se a todos nós essa cruz é imposta, né? Da mesma forma que ela foi imposta ao Cristo. Todos nós presenciamos aquilo e sofremos junto com o Cristo. Aqui no texto, o Papa Leão ele usa a palavra compadecer para falar a respeito de Simão de Cirene. Eu achei curiosa a palavra que ele utilizou, porque em todos os três evangelhos Simão é obrigado a carregar a cruz, né? E aqui ele utilizou o fato de que ele utilizou a palavra compadecer como se passasse a ideia de que ele se propôs a carregar a cruz de Cristo, né? Bom, mas o Papa Leão fala sobre o sinal místico que isso aqui representa, né? Porque diante dos judeus obstinados contra Cristo, é justamente um estrangeiro que vai pôr nas costas a cruz de Cristo. Então não foi um hebreu, não foi um israelita, mas foi um homem de outra raça, um estrangeiro. Foi esse estrangeiro, então, submetido ao sofrimento do Salvador. E aí o Papa Leão Magno vai nos falar que é justamente essa transferência da cruz onde nós temos essa passagem, esse presente de Cristo para toda a humanidade, né?
Agora não somos mais filhos segundo a carne, segundo uma descendência, mas nós somos todos irmãos segundo o Espírito. E é justamente essa ideia que o Papa Leão Magno vai nos explicar nesse trecho aqui. O cristianismo agora é para o mundo todo, né? O Cristo agora é para o mundo inteiro. A seguir nós temos 2 sermões sobre a ressuscitação do Senhor. Bom, na maior parte do tempo, citando as Escrituras, o Papa Leão vai nos falar sobre o mistério da ressurreição. E aqui, pela primeira vez nesses sermões, nós vamos encontrar alguns trechos com uma certa complexidade. Eu separei, por exemplo, o primeiro parágrafo da página 158 para ler aqui com vocês. Diz o seguinte: o mestre das gentes, o apóstolo Paulo, caríssimos, não discorda desta crença quando diz: e se todavia temos conhecido a Cristo segundo a carne, agora, porém, já não o conhecemos assim. Está se referindo ao 2 Coríntios, capítulo 5, 16, e o Papa Leão Magno vai agora nos explicar do que se trata isso. A ressurreição do Senhor, portanto, não eliminou a carne, ou seja, o Cristo ressuscitado, ele ressuscita em carne, da mesma forma que era antes. Contudo, houve uma transfiguração aqui, houve uma transformação, e esse Cristo ele volta diferente. Então, a ressurreição do Senhor, portanto, não eliminou a carne, mas a transformou, e o aumento do poder não consumiu a substância. A qualidade se alterou, a natureza não se desfez. Fez-se impassível o corpo que pôde ser crucificado. Tornou-se mortal ele que pôde morrer. Fez-se incorruptível depois que pôde ser ferido. Com razão se diz não ter sido reconhecível a carne de Cristo em estado igual ao anterior, porque nada restara de passível, nada ficara de fraco. Era a mesma essência, mas não idêntica pela glória. Não é de admirar, afirma Paulo do corpo de Cristo, o que diz de todos os cristãos espirituais. Nós, portanto, doravante, não mais conhecemos a ninguém segundo a carne. Então, já são textos que nos trazem uma certa profundidade teológica, como eu pude demonstrar nesse texto. E ele vai justamente nos explicar que agora o cristão não deve mais se ocupar com as aparências das coisas temporais. Essa modificação do Cristo é uma modificação que, em certa escala, deve ser repetida por todo cristão. Nós não devemos mais estar preocupados com os bens terrenos. A nossa contemplação, a contemplação do cristão agora é com as coisas celestes. E a ideia é essa, que mesmo ainda estando na corrupção da carne, nós não devemos nos prender aos afetos carnais, porque o bom cristão ele não vive mais na carne. Mas como nós já discutimos em vídeos anteriores, isso não quer dizer que você deva desprezar o seu corpo. Pelo contrário, o próprio Papa aqui nos diz: seja alimentada e sustentada, não para praticar os vícios, nem para a luxúria, mas para cumprir o seu dever, ou seja, o seu dever para com o Senhor. Encontramos isso na página 159. E por fim, o Papa Leão Magno também nos chama para, passado todo esse período, da Quaresma, da Páscoa, evitarmos reincidir nos mesmos pecados, após a festa pascal. Nós, passando por tudo isso, passando por todo esse período de jejum que foi descrito no vídeo anterior, passando pela festa pascal, passando pela paixão de Cristo, é preciso reconhecer aí a grandeza de Cristo, recebendo nele vida nova, e assim não devendo voltar aos antigos vícios. Ele vai gastar uma boa parte aqui desse último sermão falando justamente sobre essa ideia. Então não devemos olhar para os erros abandonados, porque nós ressurgimos deles, e para eles não devemos voltar, que é o óbvio. Mas como não faltam desafios na vida do homem, é preciso de um chão firme para se ter apoio. E justamente o final desse sermão, o Papa Leão Magno vai nos mostrar que é o Cristo, esse apoio,
essa nossa tábua da salvação, a qual devemos nos apegar, né, a todo instante. Tá bom? Bom, na próxima semana irei, com fé em Deus, finalizar estes últimos sermões e concluiremos esta obra maravilhosa do Papa Leão Magno. Recomendo a leitura dela. São textos muito marcantes, como vocês podem ver. Separei aqui, não sei se dá para ver direitinho. Eu marquei diversas partes que eu nem cheguei aqui a comentar nos vídeos, porque não tinha muito a ver com o resumo que eu faço para apresentar para vocês, mas são textos que me marcaram bastante e que é uma leitura altamente recomendável, tá bom? Eu creio que todos vocês vão gostar. Ao terminar esse estudo, como eu disse, iremos fazer aquele estudo histórico, colocando todo mundo ali na ordem cronológica dentro da patrística, para vermos qual o próximo desses autores iremos estudar. Uma boa semana para todos, que Deus abençoe a todos vocês e bons estudos.